Pessoal, e o Vasco que ontem surpreendeu a todos e venceu por 3-0 com um time alternativo. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando agora, esbanjando elogios ao time do Vasco e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Para falar de brasileiro e paraguaios, melhor para os brasileiros do Vasco. 3-0 sobre o Olímpia. Sem o Renato Gaúcho, que estava suspenso, o Adson arrebentou gol e 2 assistências. E o Vasco é líder do grupo G da Sula. É o Vasco. Sem Renato Gaúcho, suspenso pela Conmebol e com um time misto, o Vasco conseguiu a primeira vitória na Copa Sul-Americana de 2026. Eu acho que é impossível o mesmo time jogar 3 em 3 dias sempre. Eu acho que o Renato faz bem em mudar algumas peças, esta é a minha opinião. O primeiro tempo foi bastante movimentado em São Januário. Rojas levou perigo ao receber ótimo passe de Adson e soltar essa bomba. Passou perto. O Vasco seguiu no ataque e pouco depois, o camisa 10 mais uma vez desperdiçou a chance de abrir o placar. Os paraguaios responderam com Quintana. Léo Jardim se esticou e fez grande defesa. Aos 38 minutos, saiu o gol cruzmaltino. Rojas lançou para Adson, que ajeitou de cabeça para Puma Rodrigues balançar a rede. 1-0. Eu treino muito também para ajudar o time em ataque. Onde me toque sempre, hoje tocou jogar, tocou fazer o primeiro gol, muito feliz também. Na volta do intervalo, o Vasco tratou de matar o jogo. Logo aos 5 minutos, ampliou. Primeiro, Spinelli acertou a trave. No rebote, Adson recuperou de carrinho e tocou para Nuno Moreira fazer o segundo. 4 minutos depois, o próprio Adson deixou o dele. Com a vantagem, o Vasco diminuiu o ritmo. O Olímpia ainda tentou pressionar e chegou a ter um pênalti marcado, mas o lance foi anulado após revisão do VAR. Fim de jogo, Vasco 3, Olímpia 0. Uma vitória que tira o Vasco da lanterna e o coloca na liderança do Grupo G. O cruzmaltino agora tem 4 pontos, a mesma pontuação do próprio Olímpia e do Audax italiano, mas está na frente por conta do saldo de gols. E hoje a gente faz um grande jogo no meu modo de pensar. Eu acho que o grupo, a torcida, o presidente, o staff tá muito feliz pelo nosso jogo. A gente sabia que era um jogo difícil, não era um jogo fácil. Mesmo fora da partida, Renato Gaúcho comemorou a vitória em um vídeo publicado nas redes sociais. Mas tem muita colheita pela frente, mas o importante é que muita gente soube aproveitar as oportunidades. Sempre falo para vocês e falo para o grupo. Aqui não tem titulares, não tem reservas. O importante é aproveitarem as oportunidades que são dadas. E hoje a equipe se comportou muito bem em todos os sentidos. Sem muito tempo para comemorar, o Gigante da Colina volta a campo já no próximo domingo, em um clássico diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Sim, nós queremos ganhar, é um jogo para o campeonato. Eu acho que nós precisamos da vitória também, e sendo contra quem ainda dá mais motivação. Aqui está o grupo do Vasco da Gama, bem melhor a tabela para o Vascão, que é o líder do grupo G. Chegou aos 4 pontos, mas olha que loucura. O Olímpia tem 4 pontos, o Audax italiano a mesma coisa e o Barraca Central tem 3, então é um grupo bem embolado. O Vasco, que estava meio desacreditado, Cicinho na Sul-Americana, deixando de lado. Renato Gaúcho foi suspenso justamente porque não viajou, não esteve presente na partida contra o Barraca Central. Só que o Vasco agora pode olhar diferente, voltou para o jogo. Exatamente, e agora depende somente dele, né? Quando você assume uma condição de depender somente das suas forças para terminar classificado, aí é outra questão. E se tratando de um jogo na sequência que tem agora contra o Flamengo, fazia tempo que o Vasco não chegava para um clássico numa condição tão apaziguada assim, né? Geralmente é Vasco perdendo na Sul-Americana ou perdendo jogos assim que tinha totais condições de ganhar. Então agora para chegar nesse clássico já chega com moral, chega estabilizado aí na Copa Sul-Americana, e um time como o Vasco também. Se você tem condições de almejar uma Libertadores nessa competição, porque Campeonato Brasileiro são muito mais equipes de qualidade, então o enfrentamento é mais difícil, você tem que dedicar suas forças aí. Ronaldo, uma coisa bacana é que ontem muitos jogadores até meio esquecidos foram utilizados durante a partida.
o Inestrosa, o Rojas, o Spinelli tá tendo chances. Mas quem se destacou mesmo foi um menino que você conhece bem, o Adson. A estrela da companhia, Cicinho. Além de fazer gols, deu passe. Esse menino já serelepe no Corinthians. É chora coração? Um pouquinho, porque esse menino é da base. Esse menino veio da base do Corinthians e acabou fazendo a festa ontem para a torcida do Vasco. Mas é um menino promissor ainda. É um garoto jovem, gosta muito, voluntarioso, Cicinho, gosta de jogar. É o menino lindo do meu pai. E tinha Lucas Piton também lá. Piton, é Corinthians, né? E a zaga do Vitor, acho que o Vitor não jogou ontem, né? Mas eu também passou pela base do Corinthians. Piton, Adson e o Vitor, o zagueiro. João Vitor. Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Madison tem, sim, grandes chances de desempenhar um bom futebol de agora em diante? Vocês acham que essa partida como hoje dá um ânimo a mais para ele agora continuar aí e desempenhar um grande futebol nas próximas partidas? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Pois é, Edu, a gente vê que o Vasco da Gama aproveitou bem a chance. O Olímpia é uma equipe tradicional, mas o Vasco foi muito superior do início ao fim, muito melhor que o adversário. Muito melhor, Renato. Se você pega o líder do Campeonato Paraguai, né, que é o Olímpia, você vai lá dentro da sua casa, faz prevalecer o mando de campo, os jogadores entraram comprometido, né, desde o início, mesmo você não tendo o seu comandante ali na beira do campo, mas sabendo o que tinha que fazer dentro do campo. O Rojas jogando muito bem, o Adson, como vocês falaram e frisaram bastante, um jogador que deu mais mobilidade ali no ataque do Vasco, e o Vasco fez prevalecer, como eu falei, o mando de campo. Então isso é importante para o Vasco, para a sequência. É que a gente sempre fala aqui, o Vasco é altos e baixos. Tomara que o Vasco consiga um equilíbrio aí na competição, não só na Sul-Americana, mas também no Campeonato Brasileiro. Não sei sobre vocês, mas a minha memória recente do futebol funciona a todo vapor o tempo inteiro. Tá aí, cadê as canjicas do Caio? Olha só, não tem como não abrir um sorriso hoje com o que o Vasco fez ontem dentro de São Januário. Então, assim, muito obrigado, Vasco da Gama, por mais uma noite de paz dentro de São Januário, na barreira do Vasco. A barreira virou baile mais uma vez, graças a Ad Show, o mais conhecido como Adson. Mas olha aqui, 3-0 é verdade ou é mentira esse bilhete? É verdade e podia ser mais. Ah, então é mentira. Então é mentira. Era pra ser mais. Você gostou do Vasco? Tudo te agradou? Tudo não. Assim, uma atuação nota 8, porque eu não gostei de alguns vacilos da zaga do Vasco, mas eu prefiro focar na parte boa. Sabe aquelas notas do lance de antigamente? Sim. Era o Caio que dava. Eu já fiz muito no Jornal Dia. Você fez? Eu gostava. Tu só dava 4 também. 3, 2. Porque só tem nota baixa, gente. O povo joga. Nota 10 eu quero... Eu tenho um grande amigo que joga. E ele fala assim, já viu minha nota lá? Eu falei assim, não olha a tua nota, porque aquele povo só dá nota baixa pra vocês. Não é possível. O Caio que dava nota também. Não é possível. Nota 8. Não, dá pra dar um 9 aí, não? Mas a nota 8, se tratando do Vasco, é uma grande nota, que é a camisa histórica de Juninho Pernambucano. Ultimamente, eu né? pensei que ele ia falar, ele levou pro Juninho, mas eu ri porque eu achei que ele ia falar, porque o Vasco, né, eu achei... Vai, Caio, gostou do Vasco? Que nem no boletim. O que mais te encantou nessa partida, taticamente aí falando, e o que menos te encantou? O que eu mais gostei da partida do Vasco ontem foram as atuações de Adson e Rojas, principalmente. O Adson com 2 assistências e 1 gol, se movimentando muito bem. A gente até comentou aqui na provável escalação ontem que havia dúvida de Marino e Adson. Eu falei aqui que era mais justo que o Adson tomasse essa posição para já ganhar minutagem. Até acho que ele jogou mais tempo do que devia, ele podia ter saído um pouquinho antes, mas assim, jogou muita bola, fez o seu gol, que estava 2 anos sem fazer um gol. Isso para a cabeça de um atleta de alto rendimento muda tudo. Então, assim, foram 2 anos que ele passou aí se lesionando, indo e voltando, não conseguindo ter sequência, e a lesão atrapalhou muito a vida e a carreira dele. Então ele se emociona ontem quando faz o gol, em mais uma partida muito boa dele, que mudou, assim. Se a gente vinha falando que o Vasco com o Andrés Gomes, com o time titular, vinha um time capenga, né, atacando muito pelo lado esquerdo, ontem sem Andrés Gomes, sem Thiago Mendes, o Vasco, e sem Cuiabano também, o Vasco atacou muito mais pelo lado direito. A grande virtude do Vasco na partida de ontem foi justamente o lado direito, com Adson e Puma Rodrigues, que também vem pedindo passagem nesse time do Vasco há muito tempo, é artilheiro da temporada, faz um belíssimo gol de esquerda. É bom lembrar aqui que o Puma joga tanto pela direita quanto pela esquerda, usa muito bem as 2 pernas, e essa dupla ali pela direita funcionou muito bem. E é algo para já se ligar um alerta no Vasco de que esses 2 podem vir a tomar a posição de titular para jogar pelo lado direito do Vasco. O Vasco tendo no time titular Andrés Gomes
e Cuiabano pelo lado esquerdo, e Puma Rodrigues com o Adson pelo lado direito, o Vasco deixa de ser um time capenga, consegue ter mais alternativas. Eu acho que isso é o mais importante que o Vasco tira do jogo de ontem. Além da vitória e da liderança no grupo da Sul-Americana, o Vasco arrumou alternativas ao seu jogo. Muito mais do que ser um time que só tem um lado do campo para jogar, o Vasco descobriu ontem, aparentemente, que tem outras alternativas. E gostaria de destacar aqui também o menino Ramon Rick, que é do Sub-20 do Vasco. Ele já tinha jogado anteontem pelo Sub-20, jogou 45 minutos pelo Sub-20. No dia seguinte, ser novo é uma beleza, né? No dia seguinte ele joga pelo profissional na emergência, né? O Tietê sentiu uma indisposição durante o aquecimento, ele é sacado do time, entra o Ramon Rick, o garoto novíssimo, assim, bom e muito novo. Ele entra, assume a responsabilidade, joga muito bem no meio de campo do Vasco. Foi um dos motivos do Vasco dominar o jogo do início ao fim, dentro de campo, principalmente no meio de campo, e o Vasco sai não só com os 3 pontos, mas com 3-0, com a torcida fazendo a festa e ganhando muita confiança para domingo, porque era muito necessário isso. Tão importante quanto a vitória para a Sul-Americana era ganhar essa confiança para o clássico de domingo e chamar a torcida para lotar o Maracanã ao seu lado no Maracanã também. Muito bem, como o Caio destacou aí, o Adson foi um grande destaque dessa partida, né? O atacante brilhou com 2 assistências e ainda marcou o último gol. O Caio já destacou. Só rapidinho, vocês acham que agora o Vasco assumindo a liderança do grupo, né, com 1 ponto a mais, vocês acham que o Vasco agora deve sim olhar com mais, digamos, com mais vontade para a Copa Sul-Americana? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Bastante esse jogador. Quem ficou feliz com a vitória do Vasco foi o Renato Gaúcho. Ele acompanhou o jogo de casa, né? Porque ele não podia ir, porque ele foi suspenso por 3 jogos na Sul-Americana, por não ter viajado naquele primeiro jogo do time na competição. Aí o que ele fez? Ele fez um vídeo e postou nas redes enaltecendo o elenco do Vasco. Cadê o vídeo do Renato Gaúcho? O time fez uma grande partida, jogamos contra o líder do grupo e conseguimos uma vitória importante, saldo de gols, que nos dá a condição de hoje, nesse momento, sermos os líderes. Vai ser muita colheita pela frente, mas o importante é que muita gente soube aproveitar as oportunidades. Sempre falo para vocês e falo para o grupo. Aqui não tem titulares, não tem reservas. O importante é aproveitarem as oportunidades que são dadas. E hoje a equipe se comportou muito bem em todos os sentidos. E como falei, era importante a vitória. E 1-0 já era goleada, mas mesmo assim a gente conseguiu ganhar uma partida difícil por 3-0. Então tá todo mundo de parabéns. E agora, a partir de amanhã, a gente já pensa no jogo do final de semana contra o Flamengo. Tá bom? Abraço. Por isso que Caio fez aquele vídeo no Agora sofá. Tá tudo explicado. Bota aqui no telão, no meu super telão, o grupo do Vasco. Olha como é que é o futebol. Ontem o Vasco era o lanterna. Era o lanterna. Isso é sério, era o lanterna. E agora o Vasco já passou para primeiro colocado. Todo o grupo tem 3 jogos. Hoje já tá tudo feito, não precisa mais se esperar nada. Um grupo bem embolado aí, Vene Casagrande. O Vasco, o Audax Italiano e o Olímpia, nessa sequência, o primeiro, o segundo e o terceiro, tem 4 pontos. E o Barracas Central tem 3 pontinhos ali e ele é o último. O saldo de gols, e por isso que o Vasco está em primeiro, do Vasco é o melhor, com 2. Marcar ontem 3 gols em São Januário foi fundamental, obviamente, para o Vasco estar aqui em primeiro lugar, né? Exatamente. E agora o Vasco está no lugar que deve estar na Copa Sul-Americana. Embora seja a terceira competição ali no critério de dar prioridade na temporada, mas o Vasco da Gama, nesse grupo G da Copa Sul-Americana, eu não vou dizer obrigação, porque obrigação é uma palavra muito forte, mas eu acho que o Vasco deveria estar sim brigando na parte de cima. E ontem, como eu comentei aqui, estar na lanterna para mim era uma vergonha, porque a instituição Vasco da Gama é enorme. Embora não priorize essa competição, mas você não pode estar na última colocação de um grupo que tem Audax Italiano e Barracas Central. 2 clubes que a gente não conhecia até chegar no grupo do Vasco da Gama. Agora o Vasco está onde deve estar. Se vai se classificar ou não é uma outra história. Independentemente do time que entra em campo, tem que ter a postura que o time teve ontem, porque foi uma postura totalmente diferente dos jogos anteriores na competição. O Caio Caesa tirou 2 pontos do Vasco. Em vez de dar nota 10, deu nota 8. Por que você tirou 2 pontos do Vasco? Porque depois que o Vasco fez 3-0, ele relaxou muito na partida e a dupla de zaga protagonizou algumas cenas preocupantes, assim, alguns vacilos, algumas desligadas assim no jogo, que contra um time mais forte podiam render ali um gol, que colocasse o adversário na partida mais uma vez.
e nós vascaínos já vimos várias vezes o Vasco cometer erros que comprometem resultados da partida. Então, por exemplo, se o Vasco comete alguns erros que cometeu ontem contra o Flamengo no domingo, provavelmente o Flamengo não vai desperdiçar a chance. Então é bom que o Vasco fique ligado os 90 minutos, não é porque fez 3-0 que o jogo acabou. Então só por isso eu tiro esses 2 pontos da atuação do Vasco, mas espero eu na segunda-feira estar aqui dando nota 10 para a atuação do Vasco contra o Flamengo, que precisa de postura. O Vasco, para colher um resultado diferente do que vem colhendo nos clássicos contra o Flamengo, precisa mudar completamente a postura com que entra em campo nos últimos jogos contra o Flamengo também. Não sei se vocês concordam comigo em relação à partida de ontem, mas eu acho que o Spinelli tem que ser titular na equipe do Vasco da Gama. Estamos falando de um centroavante que, querendo ou não, ele está fazendo gol. Por isso que ele foi contratado. E o David, que tem sido escalado como centroavante, isso não é uma crítica ao jogador, tá? Mas não é a dele. Ele não é de fazer gol. Por exemplo, os números dele, em 19 jogos, apenas 2 gols. E a gente vê um Spinelli que, além de fazer gol, ele foi contratado para isso, é um jogador que incomoda demais o setor defensivo. Jogador enjoado, que tenta de todas as maneiras. Então, acho que o Spinelli ele deveria ganhar mais continuidade na equipe titular, porque o contexto é totalmente diferente quando você atua numa equipe reserva, considerada reserva, numa equipe titular. Você acha também, Caio? Eu acho que ele vem num momento melhor do que o do David e também do Brenner, né, que são os principais concorrentes dele, mas eu também sinto falta de ver mais o Brenner atuando como 9. O Brenner geralmente tem entrado como meia, às vezes segundo atacante, às vezes entra aberto pela ponta, e o Brenner é um camisa 9, né, apesar de fazer outras funções. Então, mas eu acho que o momento é do Spinelli, assim. Eu manteria o Spinelli no time também, como o Vene falou. E o Thiago Mendes foi absolvido pelo STJD ontem. O volante do Vasco havia sido denunciado por declarações dadas na zona mista após a derrota para o Corinthians no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. O volante havia criticado a arbitragem de Davi de Oliveira Lacerda e acabou enquadrado no artigo 258 do CBJD, que diz respeito a assumir qualquer... E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que agora o Thiago Mendes, né, sendo absolvido, ele pode sim aí ajudar ainda mais esse time do Vasco? Vocês acham que isso não vai influenciar nada em campo do jogador? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva. O empate na votação do julgamento favoreceu a defesa de Thiago Mendes, que daí resolveu absolvê-lo e, portanto, o jogador está livre para enfrentar o Flamengo. Volta lá um pouquinho, por favor, o TP, que graças a Deus, isso aí é uma vitória, tá bom? Uma vitória enquanto a gente, seres humanos, tá? Porque assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Então, onde eu sei, a gente dar a nossa opinião sem desrespeitar ninguém, não é ferir ética de nada e nem contrária a qualquer disciplina. Aliás, a disciplina do mundo deveria sempre ser respeitar a opinião do outro e deixar o outro dar a sua opinião e não ser obrigado a se calar, tá bom? Fiquei muito feliz. Eu aprendi isso na faculdade, liberdade de expressão. Vinícius. Eu acho que a gente tem, né? E deveríamos ter. O Thiago Mendes, pelo visto, não. Não, pelo visto tem, que foi absolvido. Mas só de ser julgado. Ele teve a liberdade ameaçada. Que beleza, Vascão venceu, 52% de posse de bola, até que foi equilibrado. O Vasco finalizou 16, o Olímpia 14, 8 chutes do Vascão na meta e meteu 3, o Olímpia 2 vezes. Passes também equilibrados ali, 431, 395, 13 faltas cometidas pelo Vasco e 10 pelo Olímpia. Vasco 3 amarelos e o Olímpia apenas 1. Como eu tô falando de Vasco da Gama, eu tô com o Fabinho aqui, vou usá-lo só pra dar uma palhinha na memória afetiva. Como é que é aquela do Edmundo assim, Fabinho? Colé, Dona boa, Dona boa, Dona boa, colé. Esse aqui é bom demais. Dona boa. Tchubidabiju, tchau. Ah, garoto! Bom demais. Oh, meu Deus do céu, isso é bom demais. Pode mandar pedidos, hein? Manda pedidos aí no abraço da galera, que de repente dá tempo da gente fazer uma palhinha no Abraços da Galera! Boa. @Donos da Bola RJ, manda sua mensagem, manda sua foto, manda sua declaração de amor. Peça músicas para Fab Show, que tá aqui com a gente no Donos da Bola. Pode zoar o Bocão, pode mandar foto do Bocão, pode mandar meme feito na IA com o Bocão, pode usar o GPT para fazer memes e mandar pra gente. Aqui tá liberado. Menos... tá tudo liberado. Vamos falar de futebol, Fernandão. Que vitória que lava
a alma do torcedor vascaíno contra um grande adversário, super tradicional também, inclusive na Libertadores, campeão de Libertadores, aliás, tricampeão da Libertadores, Fernandão, para afastar de vez a Ziquezira e o Renato Gaúcho, aquele homem maravilhoso, ter paz para trabalhar. Bonito, Renato, né? De yellow. Ficou bem de amarelo ovo. Falou. Não se mexe nas minhas coisas. Tá rindo. Você que falou, pô. O homem do avestruz, pô. Vai, avestruz. Galera, enfim, é muito legal a gente poder ver o Vasco performando da forma que performou e com alguns detalhes pontuais importantes. Sem Robert Renan, sem Andrés Gomes, sem Thiago Mendes, sem Tietê, sem jogadores que vinham fazendo diferença, vinham sendo importantes, principalmente quando o Renato assumiu nessas viradas que o Vasco conseguiu fazer durante esse período, né, curto, mas bem intenso que o Renato Gaúcho está como comandante do Vasco. Só que tinham jogadores, na minha opinião, por exemplo, o Puma Rodrigues, que fez mais um gol. Para quem não sabe, o Puma é o artilheiro do Vasco na temporada e fez mais um gol. É um jogador que não só consegue chegar pelo lado do campo fazendo bons cruzamentos, mas tá na área sempre fazendo gols, tem personalidade para bater os pênaltis, já bateu alguns pênaltis importantes que trouxeram bons resultados para o Vasco da Gama. Outro jogador que é o Adson, um menino que passou por problemas muito difíceis durante um ano e pouco, com lesões, teve uma fratura, teve que refazer a operação, e esse moleque já há alguns jogos vem pedindo mais minutos, mais oportunidades, e ontem ele fez gol, deu passe para 2, e não só você participar diretamente dos gols, é você mudar. O Adson é um jogador que ele dá o ritmo dele durante os jogos, ele consegue fazer com que o Vasco seja rápido nas transições, nos contra-ataques, mas também consegue fazer que o Vasco seja mais móvel no centro do campo, saindo do lado para dentro. Ele é muito leve, ele consegue fazer isso com certa facilidade. E nesse jogo a gente conseguiu ver um cara que não vinha fazendo bons jogos, o Nuno Moreira. Esteve melhor tecnicamente, conseguiu fazer com que o Vasco tivesse um pouco mais dessa posse, esse controle do jogo, e o Rojas também desabrochando. O Rojas é um cara que finaliza muito bem, é um cara que, apesar de ter chegado sem muita pompa, ele é jovem, mas finaliza muito bem de média distância, não tem medo de jogar, quando precisa de um contra um, vai para o contra um, dá assistências, enfim, por pouco. Ele não fez alguns gols no jogo de ontem, mas também é interessante a gente falar, é bom a gente falar sobre esses pontos, porque o Renato fala muito sobre isso, sobre o grupo que ele tem. O Lucas Freitas voltando a jogar, fazer um jogo importante. Para quem não sabe, o Olímpia não tinha tomado 3 gols de diferença para time nenhum nesse ano. Foram 20 jogos e 12... Pessoal, e esse time misto do Vasco, hein, que conseguiu desempenhar um bom futebol, qual a sua opinião? Mas no jogo de domingo, eu acho que é essa garra que deve ter aí no time do Vasco para vencer o clássico do domingo. Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Jogos ele não tomou gol. E o Vasco conseguiu fazer 3 gols nesse time. Ah, mas não era o time principal? O Vasco também não era. Os que estavam em campo foram muito eficientes e o Vasco conseguiu, porque tinha que vencer para se manter vivo na Copa Sul-Americana. E depois dessa vitória, falamos sobre isso aqui, eu e Flávio Amêndola, se fizesse mais de 2 gols de diferença, viraria líder do grupo. E eu nem vi a tabela, hein? E o Vasco é o líder do seu grupo, mesmo tendo começado de uma forma tão claudicante a Copa Sul-Americana. Claudicante. Gostei. Gostou? Tempo que eu não escuto essa palavra aí. Peraí que eu vou no chat GPT. Oi? Tu é velho pra caceta, hein? Graças a Deus. Que, inclusive, teu tênis também já tá pedindo, tá na hora extra já, né? Tá na hora de jogar no fio. Mentira, não se faz mais isso, antigamente fazia. Olha só, jogou o tênis fora, botou a caixa no pé e veio trabalhar. O cara cheio de tênis, Bucão. Ave Maria, vamos fazer uma vaquinha aí. Pra fazer pra doar um tênis pro Fernando. Vai lá na loja, nessa loja aqui, e reclama, fala pros caras que o tênis tá ruim. Porque isso aí é moda agora, né? Agora andar com o tênis sujo, parece velho. Eu vi no site da Nike assim ontem também. E depois eu que sou velho. Entendeu? Eu que sou velho. Só você olhar pro... Não, você não é velho, não. Claro que não. Mas por quê? Olha o etarismo, não queremos ser processados. Você é antigo. Não queremos ser processados por etarismo. Não queremos. Não, e é legal a gente poder ver o Vasco fazer esse tipo de jogo, porque acaba caindo por terra um monte de comentários aí do que o Renato vem fazendo. Você também estava brigando comigo. Não, mas tem um detalhe importante nessa história aí, tá? O Renato não queria nada disso. Ele lutou, tá fazendo um esforço pra não estar na Sul. Ô, Renato, tu não vai enganar, não. Tanto é que tu tá em casa aí, porque tu não viajou, mas tu não queria Sul-Americano. Você priorizou o brasileiro. Numa entrevista, você mesmo disse que o brasileiro era foco para o Vasco da Gama. Esse grupo, na boa, o Vasco mereceu ganhar, o time contribuiu demais, né? Os jogadores que estavam
que não vinham sendo utilizados ou não muito pouco, né? O Adson jogou muita bola, só complementando já. Por favor, fica à vontade, Bocão, você que Eu manda. só acho que esse grupo é o grupo da Várzea, lá da Aí a inveja aí, ó, invejoso, aí, invejoso. É o grupo da Várzea, todo mundo com 4 pontos, todos os times com 4 pontos. Quem ganhar o próximo jogo é campeão do grupo. Caramba, meu Deus do céu! 4-4-4-3. O Vasco não queria estar ali. O Renato Gaúcho deixou bem claro que não queria estar na Sul-Americana, que ele ia priorizar o brasileiro. Mas eu acho legal o Vasco jogar até para mostrar uma identidade diferente do jogo ruim que ele fez contra o Corinthians. E aí o Vasco, quando venha a São Januário, que o Vasco não vem jogando barbaridade dentro da sua casa. E aí mostrou contra um Olímpia. Vamos deixar um pouquinho a história do Olímpia de lado, que do Flamengo, o Grêmio é campeão do mundo, bicampeão do mundo, sei lá, foi campeão do mundo. Minha avó também já foi boa pra Dedéu. Calma aí, pô, deixa a velha fora disso aí, pô. Já foi embora. Mas tem que explicar pro Bocão que existe uma coisa chamada tradição. Não, tradição é uma coisa. Mas esse negócio de camisa pesa muito hoje, não pesa muito mais não, hein? Ele tá com ciúminho, ele não tô ciúminho, eu acho legal o Vasco tá ganhando, cara. Só que o Renato não queria, fez um esforço pra estar eliminado da Sul-Americana, pra priorizar o brasileiro. Não, e pra completar o que o Bocão tá falando, que ele tem razão, e o que não é só do Renato. É ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você, mas é ciúme. Essa música é do Bocão, tá com ciúme. De quem? Do Vasco, da La Máquina Januário. O Botafogo tá onde? Não, esquece o Botafogo. Pesou o clima aí, né? Aliás, tem um detalhe importante, teve um jogador do Sub-20 do Vasco que jogou antes de ontem, e titular do Sub-20 contra o Botafogo, e enfrentou ontem o Olímpia como titular, esqueci o nome dele. Tem essa história de que tem que descansar, tem nada. O jogador quer jogar bola. Fernandão, se depender dele, o cara joga um jogo por mês, porque tem que fazer controle de carga. Controle de carga? Cara, eu respeito muito o Bocão, muito. Não controlava muito sua mesmo, carga quando você mas jogava? muito mesmo. Oi? Você controlava a carga quando jogava? Eu não podia controlar nada. Pô. Nem a vida. Eu não podia controlar. Eu não tinha controle sobre nada na minha Nem a vida. E aquele tempo, a cor de vinho que você tinha? Não, você confundiu. Era o Tempra Prata e o Passat alemão cereja. Pô, nossa. O cara que é nascido na rua aí. Padre Miguel, zagueirão, baile de corredor, nananã. Qual era a cor do seu carro? Pô, cor de vinho. Cereja. Mas sabe por quê? Mas acho que eu escolhi? Cavalo dado, você olha os dentes, filho. E vagabundo tá lá. Era um carro claudicante de cereja. Era claudicante. Esse carro já claudicou muito pra ele. Não vi o que foi? Esse carro já claudicou muito. Ah, já. O nome do jogador é Ramon, moleque do Vasco. Que jogou no Sub-20 contra o Botafogo antes de ontem. E ontem jogou contra o Vasco. Jogou 90 minutos, eu acho. Se bobear, 90. Ramon Vick, isso jogador que gosta de jogar bola. Pô. Gosta de jogar bola. 20 anos. Será Ramon que ele tá Rick. cansado hoje? 20 anos. Mas a maioria tem 20 e poucos anos. 3 anos a mais, 3 anos a menos. Faz diferença? Eu já tem discordo de 35, você. Edenilson do Botafogo pra jogar isso. Não dá, o Arrascaeta não dá. Eu discordo de você. 20 aninhos. O jogo tá... Se deixar, joga hoje o pelador na área dele lá de E ainda dá a soltada mais tarde, depois do pagode. Tá nela. Com 20 anos, beleza, maneiraço. Mas, pô, tô com 27, 26, 29, 30. 26 é novo. Bocão, depende da carreira do cara, das tá lesões muito que ele já enzinho. teve. Você Tô tá enzo muito não, enzinho cara. pra Eu quem tenho- dava porrada nos outros no futebol. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vasco que venceu, né? Aí na Sul-Americana, em casa, com um time misto, né? Melhor dizendo, venceu o Olímpia por 3-0, com direito a gol do Pomas, né? Nuno Moreira e também do Adson, que voltou aí a marcar pelo time do Vasco. Lembrando que o Vasco volta a campo neste domingo para enfrentar os Urubus dentro do Maracanã, então um jogo muito importante para o time do Vasco. Acredito que essa vitória, né, vai incentivar ainda mais o time do Vasco, vai incentivar ainda mais o time titular do Vasco, né, já que o time misto conseguiu desempenhar um bom futebol. Acredito que o time titular agora vai ficar um pouco mais esperto, vai ficar um pouco mais ligado, pronto para esse jogo de domingo. Mas na sua opinião, você acha que o Vasco deve ter muitas mudanças? Vai ter aí o retorno do Thiago Mendes? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? O que é que vocês esperam para esse time do Vasco, para esse clássico de domingo? Vocês acham que o Renato Gaúcho vai montar alguma estratégia diferente do que ele já vem, né, fazendo nos últimos jogos? Lembrando que o Vasco não vem de boa sequência, tá? Nos últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Vem de empate, derrota, empate, vitória e derrota. Vem de uma derrota para o último jogo. Então, esse jogo do time do Vasco, acredito que será de muita importância, né, para esse jogo de domingo. Acredito que tem, sim, grandes coisas para tirar, grandes novidades para tirar desse jogo de ontem para o jogo de domingo. Mas na sua opinião, qual o seu palpite para essa partida? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso.
Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já sabe, né? Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.